de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. E nesta terça-feira da sexta semana do tempo da Páscoa, meu irmão, minha irmã, a igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido no dia de hoje, na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas, é tirado do comentário sobre o Evangelho de São João, de São Cirilo de Alexandria, bispo do século V da nossa era cristã. E traz como título: Cristo é o vínculo da unidade. Ouçamos atentamente esta palavra da igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Cada vez que participamos do corpo sagrado de Cristo, unimos-nos a Ele corporalmente, como afirma São Paulo, a falar do mistério do amor misericordioso de Deus. Este mistério, Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos, apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo. Ora, se todos nós formamos um só corpo em Cristo, não apenas uns com os outros, mas também com aquele que habita em nós pela sua carne, por que não vivemos plenamente esta união existente entre nós e com Cristo? Com efeito, Cristo é o vínculo da unidade, por ser ao mesmo tempo Deus e homem. Seguindo o mesmo caminho, podemos falar da nossa união espiritual, afirmando que todos nós, ao recebermos o único e mesmo Espírito Santo, nos unimos uns com os outros e com Deus. Embora estejamos separados, somos muitos e em cada um de nós, Cristo faz habitar o Espírito do Pai, que é também o seu. Todavia, o Espírito é um só e indivisível, e com toda a sua presença e ação, reúne os que individualmente são distintos uns dos outros, fazendo com que em si mesmo todos sejam um só. Assim, como a virtude do corpo sagrado de Cristo transforma num só corpo os que dele participam, parece-me que o único e indivisível Espírito de Deus, habitando em cada um, vincula a todos numa unidade espiritual. Por isso, novamente, São Paulo se dirige a nós: suportai-vos uns aos outros com paciência e no amor. Aplicai-vos em guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Se efetivamente é um só Espírito que habita em nós, também o único Deus e Pai de todos estará em nós por seu Filho, unindo entre si
e consigo todos os que participam do mesmo Espírito. Desde agora, torna-se evidente que de alguma maneira estamos unidos ao Espírito Santo por participação. De fato, se de uma vez por todas abandonamos a vida puramente natural e obedecemos às leis do Espírito, é claro que, deixando de lado a nossa vida anterior e unindo-nos ao Espírito Santo, adquirimos uma configuração espiritual e, até certo ponto, transformamos em outra a nossa natureza. Assim já não somos simplesmente homens, mas filhos de Deus e habitantes do céu, pelo fato de nos termos tornado participantes da natureza divina. Todos, portanto, somos um só no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Um só, repito, pela identidade de condição, um só pela união da caridade, pela comunhão do corpo sagrado de Cristo e pela participação do único Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse texto de São Cirilo de Alexandria, que vem nos mostrar o vínculo que existe entre nós e Deus. E o vínculo é o próprio Cristo. Ele assumiu a nossa humanidade. Ele, Deus Todo-Poderoso, Infinito e Eterno, desceu, assumiu a nossa humanidade como sua. Na encarnação, a humanidade passa a pertencer a Deus. A natureza humana passa a pertencer a Deus, na própria existência de Deus. Dessa forma, nós estamos unidos a Deus, porque a nossa natureza se uniu a Deus em Cristo Jesus. É assim que temos acesso ao Pai. É assim que temos acesso também ao Espírito Santo. Porque, de alguma forma, participamos da divindade de Cristo e também da divindade do Espírito Santo. Por participação, nos unimos de modo especial ao Espírito Santo. Quem nos garante isso? O próprio Jesus, que uniu à sua natureza divina a nossa natureza humana. Dessa forma, é que Cristo introduz a nossa natureza na eternidade, no céu. Desta forma, é que Cristo abre as portas do reino para a humanidade. Dentro de mais alguns dias, nós vamos celebrar a ascensão do Senhor. E vamos lembrar daquele dia glorioso em que Cristo, voltando para o Pai, introduziu no céu nossa humanidade. Aquela que Ele assumiu por inteira, aquela que Ele assumiu com amor, para nos dar participar da sua vida divina, dar-nos fazer a experiência do Espírito Santo, dar-nos ter uma relação filial com o Pai. Ele é o vínculo, Cristo, homem e Deus. E nesta terça-feira, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez rezemos a Nossa Senhora, a Mãezinha do Céu, aquela que é nossa intercessora e é também nossa pedagoga, porque é ela quem nos toma pela mão e nos carrega e nos impulsiona e nos leva até Jesus, nosso Senhor. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste conduzir em vosso ventre, aleluia, ressuscitou como disse,
Aleluia. Rogai a Deus por nós. Aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo uma terça-feira abençoada, repleta da presença de Deus. E que você não perca a oportunidade de fazer o bem, de demonstrar amor, de exercitar a caridade. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.